História de Esther. A história de Esther é surpreendente e inspiradora. Ela foi uma das mulheres mais importantes da Bíblia e sua vida nos traz grandes aprendizados. Esther revela uma espiritualidade fervorosa, marcada por uma verdadeira confissão de caráter. Foi uma mulher exemplar em fé, devoção, coragem, sabedoria e humildade. Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história da Bíblia. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, foi criada por seu primo Mardoqueu na Pérsia, já que era órfã nessa época. A nação de Israel estava sob o exílio no reino persa. Esther era muito atraente e bonita e por isso se tornou rainha. O nome hebraico de Esther é Hadassah e significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Hadassah entra para o harém real, ela recebe o nome de Esther, possivelmente pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima de raiz do termo que designa tanto mirta como estrela, a flor em forma. A história ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas mediterrâneas. Ela viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. A história de Esther começa quando o rei persa, Assuero, provavelmente o rei Xerxes, deu uma grande festa para os seus servos e príncipes, para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A rainha Vasti, assessora de Esther no trono, é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei Assuero de estar em sua presença. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei e dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo durante 12 meses tratamentos especiais de belezas e especiaria. Quando chega ao harém, o responsável pelas mulheres do concurso se encanta com tanta beleza de Esther e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nessa ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das jovens, Esther não escolheu nada, além do que já possuía. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais do que todas as jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao seu primo Mardoqueu e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha, Mardoqueu visitava frequentemente o palácio de Suzã. E uma dessas visitas, Mardoqueu escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mardoqueu conta a rainha Esther, que o informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele. O plano conspiratório e é escrito nos registros históricos.
Algum tempo depois, Amã, nobre e amalequita, é exaltado e colocado como primeiro-ministro, sendo segundo no rei, abaixo do rei. E, por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Amã. Entretanto, como Mardoqueu era judeu e servo de Deus, ele se recusava a se curvar diante de Amã. Amã fica muito enfurecido com Mardoqueu e com todo o povo judeu e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não adorar. O rei concede o pedido de Amã e publica novo decreto para que seja destruído o povo judeu. Quando Mardoqueu toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinza. Esther fica sabendo de toda a tristeza de Mardoqueu e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mardoqueu. Mardoqueu conta tudo para Esther, o terrível plano de Amã, e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Por isso Esther fica receosa e teme por sua vida, porém seu primo a alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ela fala que, se não for por Esther, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Por isso Esther pede a Mardoqueu que ele e todo o povo judeu ore e jejum por 3 dias e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passaram e Esther coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao visitá-la, estende o cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei. Esther, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei na presença do primeiro-ministro Amã. Durante o jantar, o rei indaga Esther sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre o novo banquete, requerido por Esther ao rei. A rainha expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha, tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide enforcá-lo na própria forca que havia construído para Mardoqueu. Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava sua destruição continuava em vigência. Além disso, naquela época os decretos reais não podiam ser revogados, e por isso Esther intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mardoqueu envia o novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição